Bom dia, irmãos, paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus, amados e queridos obreiros. Nesta manhã quero, juntamente com vocês, compartilhar a aula da Escola Bíblica Dominical e desde já eu peço a compreensão de todos, pela minha pequenez, peço também pelas minhas limitações, que eu me ajude, compreenda, mas eu creio que o Espírito Santo, e pela sua ação, da mesma forma que Ele tratou conosco no domingo, através do culto, que se deu início na manhã e se estendeu também na noite, a mesma palavra, que possa falar ao nosso coração, possa ministrar nosso coração com graça, com unção, como foi no domingo através da vida do nosso pastor, amém? Desde já então eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e que nós pudéssemos ter uma palavra de oração a respeito desta aula. Eterno querido Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez nos assentarmos numa sala de aula, Pai, na Escola Bíblica Dominical, para aprendermos com o Senhor, Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revele, que o Senhor ministre ao nosso espírito e que o Senhor nos dá a graça a fim de que nós possamos compreender, Pai querido. E ao compreendermos, possamos praticar aquilo que ouvimos do Senhor, Pai. A fim de que possamos viver de maneira que alegra e agrada o coração do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Abençoa todas as salas de aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria então que você pegasse a palavra de Deus nas suas mãos, que nós pudéssemos abrir e fazer a leitura no texto de João capítulo 4, do 19 ao 26. Para aqueles que já abriram, glória a Deus. Para aqueles que não abriram, misericórdia. Vou aguardar mais um pouquinho. Amém? É brincadeira. Então, coloca os olhos seus olhos na palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 19 da palavra de Deus diz assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais, que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Amém, queridos? Então nós queremos, na verdade, explanar desse texto aquilo que de fato foi dado ênfase na palavra. Então a palavra, o pastor, ele nos ensinou que Deus ele fez promessas para um povo, Israel. Dentro desse texto, desse ensinamento aqui, Deus ele fez promessas a um povo, Israel, e fez também promessas para a igreja. Amém? Aí, então surge a pergunta: nós como filhos, nós como membros do corpo de Cristo, membro um dos outros, servos de Deus, noiva do Senhor, igreja do Senhor, temos buscado as promessas que foram feitas a nós, igreja, ou a promessa que foi feita
a um determinado povo. Amém? Então, antes de entrarmos, aprofundarmos neste ponto, então eu gostaria de que nós pudéssemos entender um pouco o contexto do que está acontecendo, né? O que de fato aconteceu aqui nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, o texto é um texto que nós sabemos que para nós cristãos, frequentadores da escola bíblica dominical, é um texto bastante conhecido. Por quê? Porque nós já ouvimos pregar, já ouvimos em estudo, em mensagens, encontro com Deus. Então é interessante ver que o quê? Esse texto ele relata que Jesus, ao ir ao encontro com a mulher samaritana, na fonte de Jacó, a qual Jacó tinha dado ao seu filho. É um encontro que interessante porque não foi Jesus que se encontrou com a mulher. Jesus ele foi a essa fonte e a mulher se encontrou com Jesus. E foi um encontro que transformador na vida daquela mulher. Porque o texto relata que como mulher ela foi tirar a água do poço. E mostra que ela não era uma pessoa de muita posse, de uma autoestima. Por quê? Porque ela não tinha servas que pudessem fazer esse serviço para ela. Ela mesma tinha que ir lá e tirar a água daquele poço. Então eu quero destacar, diante disso, desse fato, desse encontro, algumas coisas interessantes do texto e contexto. Primeira coisa, versículo 9 nos mostra a separação que havia entre os judeus e os samaritanos. A separação que havia. Então nós temos que entender como filhos de Deus, a palavra de Deus. Porque no versículo 9 diz assim: E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Então, a mulher estava meio que surpreendida, por aquele encontro. Porque o samaritano e os judeus, havia entre eles uma separação. Primeira coisa a se destacar. Segunda coisa a se destacar por essa palavra, que Jesus, ele se apresenta como Cristo, e como homem, porém, e sendo o Filho de Deus. Ele se apresenta como homem e como Cristo, como Filho de Deus. Versículo 6 diz assim: Como homem, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Então, o texto revela Jesus como homem, porém sendo o Filho de Deus. Versículo 10. E Jesus respondeu e disse: Se tu conhecesses o dom de Deus, quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que maravilhoso, irmão. Por isso este encontro teve o poder de mudar a vida daquela mulher. Porque Jesus, ele na sua forma humilde, em forma de homem, revestido de homem, mas também na forma gloriosa, revestido de Cristo. Outra coisa que acontece muito interessante é o que? No versículo 12, a mulher, ela desafia a divindade de Jesus. E tudo isso eu estou dizendo porque muitas vezes acontece conosco, irmão. Por quê? No texto e contexto das nossas vidas, nós não compreendemos como que a ênfase desta palavra é o quê? Nós buscamos promessas que são para Israel sendo igreja. Deixando de buscar as promessas que foram feitas para a igreja, e buscando as promessas que foram feitas para Israel. Então, por isso, não temos a compreensão. Essa mulher não tinha essa compreensão. E ela desafia
divindade de Jesus. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? No decorrer desse ensino, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque nós vamos falar desta busca, da nossa busca como igreja, pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que são do alto, pelas coisas que são de cima, ou pelas buscas que, mesmo sendo igreja nos dias de hoje, as buscas terrenas, os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos propósitos, a casa, minha vida, o carro, o meu orgulho. Muito bem. Vamos então nos deter naquilo que foi nos ensinado no domingo. Vamos nos deter mesmo naquilo que foi nos ensinado no domingo, na igreja, pela palavra revelada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, isso foi nos ensinado no domingo, que Deus, Ele constrói tudo pelo poder da sua palavra, irmão. Então nós temos que prestar atenção, como o pastor tem dado ênfase sempre, preste atenção naquilo que Jesus disse. Então, se como filho, como membro do corpo de Cristo, como servo de Deus, como a noiva, nós temos que prestar atenção naquilo que diz o Cristo. A promessa que Ele fez a nós, a igreja dele. Amém? Quando assim o fazemos, Deus gera em nós o temor em nosso coração. Então a base do ensinamento de Deus nessa palavra, que nos foi dado no domingo, através desse texto vigente pelo pastor Rildo e manifesto e revelado na pessoa do Espírito Santo, tem como ênfase o contraste das promessas feitas por Deus a Israel e o contraste das promessas feitas por Deus à igreja. Por esse contraste das promessas feitas a Israel e à igreja, que o ensinamento de Jesus neste texto e no contexto para com essa mulher, é sobre a adoração verdadeira, a qual Jesus estava ensinando que esta não é feita por meio de ritos cerimoniais e muito menos pelos cultos religiosos. A promessa, irmão, não é feita através. A palavra de Deus, ela nos fala que quando nós nos reunimos, qual é a promessa para a igreja? Quando um ou dois ou três ou mais está reunido em meu nome, que Ele está no nosso meio. Quer coisa mais gloriosa, quer presente mais glorioso, irmão, que a manifestação do próprio Deus, do Filho de Deus, da Santíssima Trindade em nosso meio? Promessa dele. Porém, agora, a mulher, ela a indagar Jesus, ela diz o quê? A promessa feita para Israel é o quê? Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar? Ou seja, ela estava o quê? Estava embasada no quê? Nos ritos. Ela estava embasada num protocolo. Mas Jesus estava ensinando que o quê? Que era chegada já a hora que os verdadeiros o adorariam em espírito e em verdade. Não em um determinado lugar, não em um determinado tempo, em todo o tempo, em toda a nossa maneira de viver. Porque essa é a promessa de Deus para com as nossas vidas. Que Ele, ao derramar do Espírito dele sobre as nossas vidas, nós receberíamos o quê? A natureza divina. Então deveríamos andar e viver como Ele viveu e como Ele andou. Irmãos, essas são as promessas para nós. No texto, as promessas para a igreja, versículo do 21 a 24, e disse-lhes: mulher, crê que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai
procura tais, assim que o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito. Amados, o que de fato compreendemos e aprendemos com esta palavra para a nossa vida cristã, como filhos de Deus, o que nós aprendemos, irmãos? O que nós vamos levar para a nossa vida? O que de fato, através dessa palavra, nós vamos aplicar na nossa vida? Jesus não estava condicionado a um rito. Jesus não veio para isso. Ele veio implantar o reino. Por isso aquela mulher não compreendia. Porque havia promessas, né, a respeito de Jesus e para com aqueles que ele ia alcançar e salvar através da sua vida, através do seu ministério. Amém? Então o que nós temos que entender a meio a esta palavra? Primeira coisa, irmãos, temos que ter essa consciência, que eu, Marcos, não sou igreja. Mas, quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me tornei filho de Deus e membro do corpo de Cristo e membro dos meus irmãos, membros de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Nos tornamos membros um dos outros. Então, né, fomos inseridos como igreja de Jesus, por causa desse sacrifício de Jesus por nós, daquilo que Ele fez por nós. Somos parte, então na verdade, somos parte da igreja, tornando-nos membros uns dos outros, porque temos parte dela aqui no Brasil, temos parte dela no bairro em Santa Adélia, temos parte dela no bairro em São Mateus, e em toda a face da terra. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque o pastor nos ensinou que a igreja, irmão, é um mistério de Deus oculto nele, ou seja, a igreja ela não nasceu da vontade do homem. A igreja não nasceu da vontade humana. A igreja nasceu lá no capítulo de Atos, no poder do Espírito Santo. Por isso nós não podemos, eu sou a igreja. Não, irmão, nós somos parte da igreja. Nós estamos incluídos nesse texto e contexto, igreja de Jesus, a noiva que Ele vai vir buscar, né? Por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele prometeu e cumpriu. Né? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a promessa para a igreja. Então, vamos responder para nós mesmos nesta manhã, né? Como filhos, como membros do corpo de Cristo, como membros uns dos outros, como servos e como igreja, se estamos vivendo buscando as promessas feitas para Israel, né? Os bens materiais, as coisas terrenas e passageiras, ou como cristãos estamos buscando as promessas para a igreja. Sabe, querido, a mensagem desta palavra continua sendo a mesma para a igreja de hoje, para a igreja moderna. É chegado o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Procura tais que assim o faz. É Deus que está te procurando, é Deus que está nos procurando. Amém? Assim, hoje, como igreja, precisamos vivermos para Deus através das suas promessas feitas para nós. A igreja existe para com esta palavra quando a igreja está buscando as promessas que é para ela, ou quando ela deixa de buscar as promessas que é para ela, para buscar as promessas que não são para ela, para um outro determinado povo, ela se encontra em dois estágios. A igreja, quando ela não busca as promessas que foram feitas para um outro povo, como no caso aqui, para o povo de Israel, que determinava que eles tinham que adorar em Jerusalém, e nós queremos fazer isso não sendo judeus, queremos cumprir todo o rito que foi dado aos judeus, não sendo judeus, então isso se torna, de certa forma, ridículo para nós. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, quando nós, como igreja, buscamos as promessas que são para Israel, para determinado povo, os bens aqui na terra, e deixamos de buscar as promessas que Deus tem para nós,
como igreja, que são os bens espirituais, como a Bíblia diz que Deus ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais, nós tornamos insatisfeitos. Insatisfeito como cristão, insatisfeito como obreiro, insatisfeito como noiva de Cristo, insatisfeito como igreja. Aí você vai falar, não, onde está isso? Versículo 13, Jesus menciona isso, irmão. Quando deixamos como igreja de buscar as promessas que cabe a nós, foram feitas a nós, nos tornamos cristãos insatisfeitos. Jesus disse, versículo 13, respondeu Jesus e disse, qualquer que beber desta água tornará sede. Estava dizendo para aquela mulher, está dizendo para nós hoje, né, que tornamos, porque há pessoas que, mesmo dentro de um culto, mesmo dentro do ministério, ela cumpre um rito, mas não há fruto em sua vida. Por quê? Porque ela é uma pessoa insatisfeita. E por que se tornou uma pessoa insatisfeita? Porque deixou de buscar as coisas concernentes ao reino, porque deixou de buscar coisas que lhe foram prometidas, porque a Bíblia diz assim, fiel aquele que prometeu, né? Fiel, Deus fará, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, irmão. Amém? Então nós temos que ter essa palavra vem nos trazer um discernimento disso, do que nós, em que estamos aplicando a nossa vida, em que busca estamos aplicando a nossa vida, nas coisas que são do reino, porque as coisas que são do reino é promessa para a igreja. As coisas que são terrenas não é para a igreja, foi para um outro tempo, foi para uma outra dispensação, né? Foi para a dispensação lá, né? Das leis, das ordenanças, né? Para a dispensação dos patriarcas, dos reis. Para nós é a dispensação da graça, a graça, Jesus, o verbo que se fez carne, o pão da vida, né? o pão da vida, Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra, espírito e vida. Essa palavra ela é espírito e vida para aqueles que o quê? Compreendem como igreja e buscam as promessas que são para a igreja. Eclesiastes vai dizer isso. Quero que você abra Eclesiastes capítulo 2, 11. Eclesiastes 2, 11. Eu não quero demorar. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quando a igreja ela não compreende as promessas que Deus tem para ela trabalha, ela faz, ela realiza na força do seu braço, porém ela se torna uma igreja insatisfeita, porque ela está fazendo de forma errônea, né? Buscando as coisas que não são para ela, as promessas que não são para ela, né? É pobre, quer ser rica. Então, irmão, Eclesiastes 2, continua em Eclesiastes 2, Eclesiastes 2, 18, vai dizer, também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Fadiga, irmão. Sabe, insatisfação espiritual. Insatisfação espiritual. Isaías 8, 21. Isaías 18, 21. Se eu não estiver enganado, abra lá. Isaías 18, não vai ter, então, Isaías 8, 21. Isaías 8, 21. Isaías 8, 21. E passarão pela terra durante oprimidos, famintos, e será que tendo fome, enfurecentes, então amaldiçoarão o seu rei, ao seu Deus, e olhando para cima. Fadiga, irmão. Então, quando nós não entendemos, né,
Apocalipse 18, 14. Versículo 13 vai declarar isso. Jesus diz assim, ó. E disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Por quê? Porque muitas vezes nós como igreja estamos buscando a promessa que não é para nós. E nos tornamos insatisfeitos. Amém? Insatisfeitos. Porque como igreja, né, como igreja ainda insistimos em querer as promessas feitas a Israel, minha casa, minha vida, carro, trabalho, posição, né? Temos que buscar, amados, através dessa palavra, as promessas feitas para a igreja. Essas promessas que é interessante porque elas consistem e está condicionada ao quê? A palavra revelada. E a palavra revelada, ela nos ensina o quê? Mateus 6,33. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai falar, Filipenses 4,6, né? Por que andais ansioso por coisa alguma? Deus tem cuidado de nós. Está ansioso por aquilo que ele acabou de comer? É a pandemia. E agora o que vamos comer? O desemprego. O que vamos vestir? Irmão, qual é a promessa de Jesus para com a sua igreja? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu cuido de ti. Deus cuida de nós, irmão. A Bíblia, qual é a promessa? Eu sou sua força em tempos de fraqueza. Eu sou a torre em tempos de guerra. Amém? Então, nós temos que ter esse discernimento. Como igreja, temos que nos tornarmos uma igreja satisfeita. Né? Satisfeita. E de que maneira eu me torno como igreja uma igreja satisfeita? Versículo 14. Jesus diz o quê? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, uma água que jorre para a vida eterna, uma fonte, irmão. E como eu me torno isso? Me torno dessa maneira? Como? Como eu me torno satisfeito? Quando eu passo a viver as promessas que Deus, através da sua palavra, tem para mim, como igreja, como filho, como servo, como membro do corpo de Cristo, como membro um dos outros, né? Em amor. Então é dessa maneira. Versículo 17. Versículo 14, 4,14. Né? Então, há duas posições da igreja. A igreja ela está insatisfeita ou ela está satisfeita? Ela se torna insatisfeita quando ela deixa de buscar as promessas que Deus tem para ela, para buscar promessas que Deus fez para um outro povo. E ela se torna satisfeita quando ela busca as promessas que Deus tem para ela. Salmos 17,15. Ensinando, irmão. Salmos 17. Salmos 17, 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém, irmão? Temos que estar satisfeitos em Deus, irmão. E isso ocorre quando o quê? Quando eu vivo as promessas que Ele tem para mim. Como igreja, como membro, como irmão, como servo, como obreiro, como aluno, como professor. Salmos 36, 8. Salmos 36, 8. Salmos 36, 8. Se você estiver com a sua Bíblia aí, nos acompanhe. E eles se fartarão da gordura da tua casa, e farás de beber da corrente das tuas delícias. Olha a promessa para a igreja. Olha a promessa para você que é igreja. Olha que promessa maravilhosa para mim, né? Fazemos parte, somos igreja, a noiva de Jesus. Somos igreja no contexto de que quando aceitamos Jesus, nos tornamos membros do corpo de Cristo e membros um dos outros. Então, fomos inseridos como igreja de Jesus, como noiva de Jesus. Noiva essa que reúne em Santa Adélia e em toda a face da terra. Amém?
Salmo 63. Salmo 63. Deixa eu correr aqui, 63:5. A minha alma se fartará como tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando o quê? Quando eu viver as promessas que Deus tem para mim. Quando nós vivermos as promessas que Deus tem para mim e para você. O pastor, ele encerrou falando de Lázaro e do rico. E eu fiz aqui uma comparação, que Lázaro seria como a igreja, um povo que Deus em Jesus lhe prometeu o céu, a eternidade e a Canaã celestial, a prosperidade espiritual. Ou seja, pobre aqui na terra, mas rico em Deus no céu. O rico, ele representa um povo, Israel, em que Deus lhe prometeu riqueza, possessão de terra, aqui na terra. Amados, encerrando, não devemos nos esquecermos que a igreja de Jesus, a sua noiva, foi chamada pelo eterno Deus para a eternidade. Amém? Ser satisfeito, e é isso que eu quero dizer, encerrando, do latim se refere satisfaction, cumprir o que é devido, prometido, saciar, exigência ou expectativa. É isso que, quando nós entendemos, é o que Deus quer fazer. Deus, ele quer saciar, né, as nossas exigências, as nossas expectativas. Quando o quê? Quando nós entendermos as promessas que foi feito para nós e buscarmos, irmão, porque a palavra de Deus diz lá em quê? Que a promessa, ela consiste e está condicionada à busca do reino de Deus. Mateus 6,33. Encerrando também, a origem da palavra satisfação vem do latim satis, que é o bastante, o suficiente em quantidade. Então, querido, que Deus possa ter falado ao seu coração e que você possa entender. Se você quer se tornar um filho, um servo, um cristão, ou mesmo a igreja de Jesus satisfeita, então temos que o quê? Temos que olhar para as escrituras, a palavra de Deus, examinar a ela, porque julgamos ter nela salvação. Esta é a promessa da vida eterna, e colocarmos em prática. Quando eu coloco em prática as promessas que foram feitas para mim, deixo as promessas que foram feitas para Israel, irmão, tudo que eu preciso e tudo que você precisa nos é acrescentado, porque as escrituras, ela nos relata que Jesus é tudo em todos. Então, ou seja, quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Amém? Deus abençoe a cada aluno na escola.